Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, em seu coração, mas que alegria nós estarmos iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD no ano de 2022. E nós estaremos estudando um tema muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estaremos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. Olha só que lição, que capa maravilhosa. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista dessa lição já é conhecido, o pastor José Gonçalves, e nós estaremos iniciando hoje esse estudo que, com certeza, assim como foi nos trimestres anteriores, também neste trimestre teremos um grande crescimento. A lição de número 1 traz o título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso texto áureo está em 1 Timóteo 4:1 e todo este texto, os 5 versículos que estão na leitura bíblica em classe, nós estaremos comentando aqui de maneira concisa nesta pré-aula. Então, a leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, os versículos 1 ao 5. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Antes de nós iniciarmos, eu quero dar as boas-vindas a você que está nos conhecendo agora. Seja muito bem-vindo neste canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a igreja que você participa, a cidade que você está nos acompanhando, isto é muito importante. Nós temos irmãos em todo o Brasil nos acompanhando e também alguns fora do Brasil que sempre estão conosco. Então, se você está iniciando este trimestre conosco, deixe o seu comentário, deixe o like, inscreva-se e também não deixe de compartilhar, porque aquilo que é bom, que é útil para você, também será útil para outras pessoas. Muito bem, olhando já para a capa da nossa revista, nós vemos que nós estamos em guerra. Muita gente não sabe que nós estamos em guerra. E esta guerra é contínua. Por isso, esse tema é tão propício para esse tempo, porque é um tempo em que os princípios cristãos, em que a Igreja de Cristo está sendo atacada, como em toda a história. Por quê? Porque a guerra espiritual, ela é contínua. O nosso adversário, ele não se dá por vencido. É claro que na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo deu o seu sangue e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele garantiu a nossa vitória. A vitória sobre a morte, ele nos garantiu a vida eterna, a vida abundante. Porém, o nosso adversário, ele não se dá por vencido. Ele sabe que a sua derrota está concretizada, ele sabe o seu destino final, mas ele quer levar consigo o máximo número de pessoas, de almas que ele conseguir. A missão de Satanás é levar com ele o maior número de almas possível. E a nossa missão é resgatar, a Igreja de Cristo deve resgatar essas almas que estão aprisionadas enquanto é tempo. Então, há uma guerra. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu, nos garantiu a vitória e todos que estão em Cristo são mais do que vencedores. A morte já não tem poder sobre nós, porém,
Como o inimigo sabe que está derrotado, está decretada a sua derrota, ele não se dá por vencido e quer levar o maior número de almas com ele. Por isso que nós temos esta guerra, por isso que há sutilezas do império das trevas contra a Igreja de Cristo. O que é a Igreja? A Igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da Igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 15, um pouquinho antes da nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo diz: "Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é", olha só o que é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A verdade é uma das mais importantes armas da igreja nesta guerra espiritual, nesse tempo que estamos sob ataque. Mas a nossa tranquilidade, a nossa certeza, a nossa convicção é que a igreja tem um dono, o cabeça da igreja. A igreja é de Cristo. Os ataques de Satanás, as sutilezas do maligno, elas não são contra a igreja de algum pastor. Esses ataques acontecem contra a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, mas a igreja de Cristo. Ele é o dono, ele é o cabeça da igreja, é ele que garante a vitória da igreja desde que nós utilizemos as armas que ele nos coloca à disposição. Uma palavrinha muito importante que nós precisamos definir aqui é sutileza. Como esta palavra está já no nosso subtítulo e também no título da nossa lição de número 1, o que é sutileza? Se você for procurar no dicionário e também no corpo da sua lição, da lição de professor, da lição de mestre, tem uma definição bem semelhante. O que é sutileza? Sutileza é pessoa ou algo delicado, meigo e suave. Fala de um comportamento hábil que revela certa inteligência de espírito. Agora, observe que esse comportamento hábil que revela certa inteligência de espírito, ele pode ocorrer tanto para o bem quanto para o mal. Então, esta é a melhor definição de sutileza. Sutileza é pessoa ou algo delicado, meigo, suave. É um comportamento hábil que revela certa inteligência espiritual que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Os ataques, eles não acontecem com armas de fogo, os ataques não acontecem com canhões, com espadas, mas eles acontecem nos comportamentos, nas práticas anticristãs que nós estamos observando neste tempo. Então, a guerra não é bélica. A nossa lição, ela se divide aqui em 4 tópicos, e já no primeiro tópico, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, fala sobre isto. Esta guerra, ela não é contra um poder, ela não é com um poderio bélico, né? Esta guerra é uma guerra espiritual. Nós temos 4 tópicos. O primeiro tópico é exatamente este, a igreja sob ataque. O segundo tópico fala da natureza deste ataque. O ataque é de natureza espiritual e também de natureza moral. No terceiro tópico, nós temos as esferas deste ataque, né, que acontece tanto na esfera religiosa quanto na esfera social. E no último tópico, nós temos a proteção da igreja, que é a palavra de Deus
e a oração. Então, este é o resumo da lição de número 1 e o nosso comentário aqui está baseado neste resumo, tá? Você pode expandir aqui estes apontamentos que nós aqui fizemos. Então, os ataques eles são tanto de natureza espiritual quanto de natureza moral, desconstruindo os valores e princípios cristãos. Então, nós vemos que na sociedade atual, o inimigo ele está incitando pessoas a mudarem os comportamentos que vêm de milênios. Então, a família ela está sendo atacada. Os princípios e valores que vêm lá dos tempos dos patriarcas, eles estão sendo atacados com práticas anticristãs. E mais do que isso, o inimigo tem atuado nas autoridades, nos governantes, naqueles que fazem as leis, né, nos poderes legislativos. Então são criadas a todo momento aqui no Brasil leis que vão contra a prática cristã. Até mesmo nas redes sociais, com certeza nós, professores, produtores de conteúdo, ao falarmos disso, nós teremos dificuldade aqui no YouTube porque todo o conteúdo é analisado, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, é analisado. E quando você fala a respeito das práticas cristãs e condena as práticas anticristãs, você é censurado. Então nós estamos vivendo isto na prática. Este é o pior momento da nação brasileira. E nós não estamos se referindo à economia, que obviamente sofreu com esta pandemia, nós não estamos falando das eleições, nós estamos falando destas leis, destes comportamentos, destas práticas que estão se tornando normais no Brasil e vêm contra os princípios cristãos. Então, esses são alguns dos ataques que Satanás tem feito contra a igreja brasileira. Ele acontece, esse ataque, tanto de natureza, na esfera, melhor dizendo, religiosa, quanto na esfera social. A pergunta que fica é: como resistir e vencer? Como resistir esses ataques? E você só pode resistir esses ataques utilizando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Você só pode resistir e vencer utilizando o escudo da fé. Pode ver que o inimigo ele vai lançar dardos inflamados e você precisa estar com o escudo da fé e utilizando-se de todas as armas que estão ali em Efésios capítulo de número 6. Tudo isso juntamente com a oração. Somente desta forma, palavra e oração, você pode vencer, resistir aos ataques e vencer o inimigo. Infelizmente, muitos crentes estão dentro das igrejas desapercebidos, não sabem que nós estamos em guerra. Então são aqueles que aparecem de domingo em domingo, chegam atrasados, saem antes, e outro domingo já não vem, mas estão ali para assistir os cultos. Essas pessoas aí são frequentadores, mas não têm nenhum compromisso com a Igreja de Cristo, não sabe que nós estamos em guerra, porque quem sabe que a igreja está vivendo esse ataque e nós estamos em meio à guerra, se prepara para a guerra. Nenhum soldado entra na batalha despreparado, nenhum soldado entra lá com roupas de verão, de chinelo, totalmente despretensioso na guerra. Não, o soldado vai para a guerra, vai para a batalha preparado, com o armamento necessário, com a vestimenta completa para a guerra. E muitos crentes não sabem que nós estamos em guerra. Vamos para o nosso texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo de número 4, começa dizendo ali, mas o Espírito, é o Espírito que está falando aqui.
Na antiga aliança, o Senhor Deus, ele falou de diversas maneiras. Você vê isso na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos patriarcas, pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho. Então, quando o autor aos Hebreus escreve, no finalzinho aí do primeiro século, Jesus Cristo havia estado na terra e falado as verdades do Pai. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele deixou o seu Espírito que continua falando. É por isso que Paulo começa, mas o Espírito. E observe aqui que Espírito está com um E maiúsculo, se referindo ao Espírito de Deus. Em seguida diz expressamente, ou seja, esta palavra pode ser traduzida como claramente, sem sombra de dúvidas. Então, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, essa questão aqui de últimos dias, últimos tempos, está se referindo à última dispensação antes da volta de Cristo. O apóstolo João disse: filhinhos, é já a última hora. Muitos dos apóstolos falaram a respeito de deles estarem vivendo já naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, nos últimos dias, nos últimos tempos. E alguém diz, mas se passaram 2000 anos, não é que ele estava dizendo que Jesus Cristo voltaria naqueles dias, naquela semana ou naquele mês. Se bem que eles esperavam assim, esperavam Jesus a todo instante. Mas eles estavam querendo dizer, a expressão últimos tempos, últimos dias, quer dizer a última dispensação antes da volta de Cristo. Não haverá outra. Cristo virá, arrebatará a sua igreja, virá depois com a igreja e em seguida teremos a outra dispensação, que é o reino milenar na terra. Aí ele fala apostatarão. O que é um apóstata? Um apóstata é alguém que se afasta da posição original. É alguém que deixa a posição que Deus o colocou e inverte essa posição. Este é um apóstata. E eles darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o trabalho de Satanás e de seus demônios é utilizar-se da mentira. É por isso que Satanás é o pai da mentira. Então, tanto espíritos enganadores quanto doutrinas de demônios são coisas semelhantes, porque o inimigo sempre usa da astúcia, da mentira, dos ensinos que foram originados neles mesmos para desviar aqueles que estão desapercebidos. No versículo de número 2 diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. No texto grego original, fala assim, hipócritas que falam mentiras, tá? Hipócritas que falam mentiras, essa seria a forma como o texto está no original. O que são hipócritas? Nós falamos muito sobre isso na lição anterior. No Sermão do Monte, Jesus condenou muitos hipócritas. Eram aqueles atores do teatro grego que colocavam uma máscara para representar, faziam aquilo que não era a verdade, era uma representação. E Jesus condenou muito a hipocrisia. Aí ele diz assim, no versículo 2, tendo cauterizada a sua própria consciência ou a sua própria mente. O que é cauterização? Era uma prática de queimar, de queimar aquela parte do corpo para evitar uma reinfecção. Antigamente, nesses tempos, utilizava-se muito a cauterização, prática de queimar, uma prática medicinal de queimar para evitar infecção. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui? Que a consciência dos falsos mestres não tinha mais nenhuma sensibilidade. Ela foi cauterizada, faltava qualquer sensibilidade para que eles pudessem reconhecer que eles estavam errados
e se arrependerem enquanto era tempo. E o que eles faziam? Pode ver, perceba que Paulo escreve a Timóteo, o qual estava como líder da igreja em Éfeso. E o que esses falsos mestres faziam em Éfeso? Proibiam o casamento e ordenavam a abstinência dos manjares. Casamento e alimentos, era sobre isso que eles tratavam. Ou seja, utilizavam do celibato e da abstinência de certos alimentos para gerar confusão. Faziam isso, né, a respeito do casamento e dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. O casamento é algo sagrado, é algo divino. É claro que o mesmo Paulo, que não se casou, disse: se alguém puder, né, fique como eu, né? Mas nem todos podem receber esta palavra. Ele não estava condenando o casamento, ele estava dizendo que ele viveu desta forma e dedicou a sua vida de forma integral ao Evangelho, à causa de Cristo. Ele foi um exemplo, né? Mas não quer dizer que ele estava proibindo o casamento, porque o casamento é algo divino. E essa questão de alimentos também era muito discutida no judaísmo, até porque na lei mosaica certos alimentos eram proibidos, né? E os falsos mestres utilizavam-se destes argumentos. Veja o versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Não há nada que rejeitar. Ou seja, os falsos mestres, eles contradiziam o ensino das Escrituras de que tudo que Deus criou é bom. Lá no Gênesis, quando Deus fez a obra da criação, criou todas as coisas, o texto é claro em dizer que viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou era bom. Ou seja, o casamento é algo de Deus. Foi Deus que fez o primeiro casamento, o primeiro casal. Então, isto é maravilhoso. Os alimentos, foi Deus que criou. Então, isto é bom. Os falsos mestres ignoravam isto e usavam esta questão, tanto do casamento, tanto do celibato, quanto da abstinência de alimentos, para causarem confusão na Igreja de Cristo. Eram os ataques deste tempo aqui, no primeiro século. Não necessariamente são os ataques que a Igreja enfrenta hoje, tá? É muito importante você entender o contexto aqui. No versículo 5, Paulo diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, pela palavra de Deus, tudo foi criado. Quando Deus criou todas as coisas, ele usou o poder da palavra. Ele disse: haja, e tudo veio à existência. Então, pelo poder da palavra, tudo foi criado. Então, é santificado. E pela oração, recebemos isso e damos graças ao Senhor. Então, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é maravilhoso e nós reconhecemos isso e damos graça, assim todas as coisas são santificadas. Mas nesse tempo era dessa forma que os falsos mestres, era desta forma que o inimigo utilizava-se dos falsos mestres para atacar a igreja. A tática, o plano de ataque mudou um pouquinho, como nós já observamos no início desta aula, porém o propósito é o mesmo, tentar levar consigo o maior número possível de almas. Mas se você está acompanhando comigo esta pré-aula é porque você está de pé, é porque você ainda ama a palavra de Deus, é porque você ainda levanta a bandeira da oração, que são as armas principais para nós resistirmos aos ataques do maligno. Espero que você fique conosco durante as 13 pré-aulas que nós estaremos colocando aqui no nosso canal, se Jesus Cristo não vier até lá. Que Deus em Cristo lhe abençoe mais e mais.